Olá amigo, olá amiga, tudo bem? Eu sou Carlos Manuel e o tema de hoje tem como título O Pecadeiro e o Pecador. E o texto bíblico que vamos ler se encontra no livro de Provérbios, capítulo 28 e o versículo 13, que diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Amigo, note que como este versículo é lindo e maravilhoso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Mas note algo aqui também. Por conta de quê? Por conta que este versículo é um problema para aquelas pessoas que lêem e não entendem aqui como funciona este versículo. Por exemplo, aqui diz o seguinte: mas os que confessam e deixam. Mas os que confessam e deixam. Então, o grande problema aqui para as pessoas que lêem este versículo e não entendem como ele funciona é na questão de deixar. Mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Ou seja, uma pessoa que comete um pecado e quando sente a necessidade de confessar esse pecado diante de Deus, ele vai lá e confessa o pecado, mas ele não deixa de cometer os mesmos pecados, então não adiantou nada ele ir lá e pedir perdão a Deus, sendo que quando ele sai da cena do perdão, ele comete os mesmos pecados de volta. Ou seja, existem pessoas que são pecadeira ou pecadeiro. O que é um pecadeiro? Um pecadeiro é uma pessoa que quando comete um pecado e ele sente a necessidade de pedir o perdão a Deus, ele vai lá e pede perdão a Deus. Mas quando sai da cena ali do perdão e ele ali encontra outra oportunidade de cometer o mesmo pecado, ele vai lá e comete o mesmo pecado de volta. E assim, ele vive fazendo a mesma coisa toda a vida e sempre. Então não adiantou nada ele pedir perdão a Deus e viver, cometer as mesmas coisas de antes, sendo que já pediu perdão. Já o pecador é diferente. O pecador, quando comete um pecado e sente ali a necessidade de pedir perdão desse pecado diante de Deus, ele vai lá e pede perdão do pecado diante ali de Deus, e quando ele sai da cena do perdão, ele encontra as mesmas oportunidades de pecar de novo, de cometer os mesmos pecados, mas ele não comete, ou seja, ele confessou e deixou os pecados. E ali então ele luta para vencer todas as tentações e ele vence ali com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Pois bem, talvez eu esteja falando para alguém que neste momento esteja andando longe dos caminhos de Deus e acha que já foi longe demais, que não tem mais volta para você. Ei, tem volta sim, pois Cristo neste momento se encontra de braços abertos para te abraçar e lhe perdoar, pois ele diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Então não importa até onde você chegou, vinde a Cristo agora, porque ele se encontra de braços abertos para te abraçar e lhe perdoar. E faça neste momento uma reconciliação com Cristo, mas não demora. Venha logo, volte já. E se você almeja isso para você, voltar neste momento para os braços de Cristo, me permita que neste instante eu lhes dirija uma oração. Querido Deus, exaltado e glorificado é o teu grande nome. Pai amado, neste momento eu entrego este amigo que almeja voltar aos braços de Cristo Jesus. Perdoa este filho, Deus, e livra de todo mal, e que seja feito segundo tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente nas atribulações.